Olá, pessoal! Se você gosta de astronomia, com certeza já sabe que existe um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Este corpo celeste existe também no centro de muitas outras galáxias. Mas por que há um buraco negro supermassivo e não outro objeto celeste? E como descobriram isso? Além disso, como surgiram esses buracos negros? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos responder a todas essas perguntas nesse vídeo a seguir. Parece interessante? Então, fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Deluca, hora de começar o nosso conteúdo. O que é um buraco negro supermassivo? E como descobrimos esses buracos negros? O que os pesquisadores chamam de buraco negro é uma área do espaço com uma força gravitacional tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Este objeto é formado quando o corpo celeste de massa considerável entra em colapso devido à gravidade e colapsa em um único ponto chamado singularidade. A possibilidade da existência de buracos negros já era conhecida teoricamente através do sistema teórico de Einstein. No final do século XX, quase ninguém duvidava mais da existência desses objetos no universo. Mas as primeiras imagens de buracos negros chegaram há relativamente pouco tempo. No início, os pesquisadores buscavam teoricamente apenas os buracos negros de massa estelar. Este objeto se forma quando a estrela mais massiva e brilhante se explode em uma supernova, seguida pelo colapso gravitacional do seu núcleo. No entanto, já na década de 1960, os pesquisadores já sabiam que esse tipo de buraco negro não explicava a existência de outros buracos negros. Na década de 1960, quando iniciaram as pesquisas sobre os quasares, começou a ser identificado que poderia haver um objeto compacto com uma massa de milhões de vezes a do Sol no núcleo galáctico. Entre as décadas de 1970 e 1980, os buracos negros com massas surpreendentemente grandes foram descobertos nos centros das galáxias M87, Andrômeda e na galáxia de Sombreiro. Em 1971, pela primeira vez, uma hipótese apontava para a possibilidade da existência desse tipo de objeto no centro da Via Láctea. Essa teoria acabou sendo confirmada nas observações seguintes. Atualmente, muitos desses buracos negros supermassivos são conhecidos. A massa dos buracos negros individuais varia amplamente, de 100 mil vezes a dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol. Não existe um limite teórico para essa massa. Os buracos negros supermassivos, como outros buracos negros, não emitem luz por si só, por isso não é possível observá-los diretamente. Porém, é possível estudar a influência deste objeto no movimento das estrelas e observar mudanças no brilho da matéria que cai em um buraco negro supermassivo. Todos os buracos negros supermassivos ficam no centro de um monstruoso vórtice cósmico de poeira e gás. A matéria que gira em torno de um buraco negro supermassivo torna-se extremamente quente e pode até ser expulsa dos polos muitas vezes. É um jato relativístico que se distancia a muitos parsecs. Este fenômeno, obviamente, não passa despercebido. Vamos considerar o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Obviamente, não conseguimos observar a Via Láctea pelo lado de fora. No entanto, foi possível a sua descoberta graças às poderosas ondas de rádio e à radiação infravermelha emitidas por objetos girando ao seu redor. Em relação à massa, na década de 1970 já havia sido publicado o primeiro resultado do cálculo de aproximadamente 4 milhões de massas solares, e isso foi confirmado. Hoje já sabemos muito sobre o buraco negro supermassivo existente em nosso lar, sobre os seus arredores e os seus fenômenos. De onde vêm os buracos negros supermassivos? As duas perguntas que fizemos no início desse vídeo sobre a existência dos buracos negros supermassivos no centro das galáxias e como eles surgiram devem ser consideradas separadamente. O que vincula diretamente esses dois pontos é uma outra questão astronômica relativa à causa e ao mecanismo de formação das galáxias.
Mas sobre essa questão, os pesquisadores ainda não têm respostas. Contudo, algumas hipóteses plausíveis foram propostas. Vejamos essas teorias. Primeiramente, devemos falar sobre a formação das galáxias. Já se sabe que as primeiras galáxias começaram a se formar entre 12 e 13 bilhões de anos atrás. Isso foi logo depois que o universo incipiente se expandiu suficientemente, se esfriou e se tornou transparente às ondas eletromagnéticas. No universo primitivo, a matéria era distribuída uniformemente. Porém, com o passar do tempo, a matéria passou a ser separada em nuvens chamadas protogaláxias. As protogaláxias eram enormes coleções de gás de densidade muito baixa. Mas a sua gravidade começou a entrar em colapso, encolhendo sob a sua própria gravidade ou sob a influência da gravidade da matéria escura. Foi parecido com o processo de formação das estrelas, mas aconteceu em uma escala muito maior e com muitos outros fatores. As nuvens da galáxia primordial em encolhimento não eram homogêneas. A densidade do material existente era provavelmente maior, próximo ao centro. Perto do lado de fora, as primeiras estrelas começavam a brilhar silenciosamente. Mas naquela época, no meio de uma galáxia nascente, algo completamente diferente estava acontecendo. Galáxias começaram a se formar em torno de um pedaço de matéria primordial, que cresceu e ganhou massa. É difícil explicar exatamente o que estava acontecendo. Talvez tudo tenha começado quando uma pequena estrela brilhante se queimou, explodiu rapidamente e entrou em colapso gravitacional, tornando-se num buraco negro regular de massa estelar. E a partir daí, esse buraco negro começou a devorar ativamente a matéria que caía nele. Felizmente, muita matéria foi absorvida, levando o buraco negro a engordar rapidamente. Outras teorias mais complexas e interessantes também foram propostas. Por exemplo, existe uma teoria de que as chamadas estrelas supermassivas se formaram nos núcleos de galáxias jovens. Uma estrela supermassiva é um corpo celeste hipotético com uma massa centenas de milhares de vezes a do Sol. Mas como essa estrela não existe no universo atual, é difícil imaginar que tipo de fenômeno teria ocorrido dentro dessa estrela. É possível que uma estrela supermassiva tenha colapsado inteiramente devido à sua enorme massa sem explodir. Este objeto hipotético, nesse aspecto, difere das supernovas existentes, que são muito menos massivas. No modelo atual, apenas a parte do núcleo colapsa devido à gravidade e se torna um buraco negro, e o material restante é espalhado no espaço por uma explosão. Estrelas supermassivas em escalas astronômicas são provavelmente estrelas de vida muito curta, com expectativa de vida de apenas alguns milhares de anos. Então, o corpo celeste, que originalmente era uma estrela, se transformou num buraco negro com massa de cerca de 100 mil massas solares e continuou absorvendo cada vez mais e ganhando peso. Aparentemente, continuou comendo tudo o que estava ao seu alcance, até se acalmar. Pelo que parece, até agora ainda há coisas caindo nesse buraco negro supermassivo que se formou. No entanto, são apenas resíduos insignificantes que não são suficientes para aumentar o seu tamanho a ponto de engolir toda a galáxia. Existe também outra teoria. A teoria é que os buracos negros primordiais se formaram a partir de uma matéria ultradensa imediatamente após o Big Bang, numa época em que as estrelas ainda nem existiam. Assim, as galáxias se formaram tendo os buracos negros primordiais como seus núcleos. Mas a existência de buracos negros primordiais ainda não foi comprovada. De qualquer forma, a formação de buracos negros supermassivos e a formação das próprias galáxias estão intimamente ligadas. É por isso que o que existe no centro de uma gigantesca ilha estelar não é senão um buraco negro supermassivo. E claro que para todas as regras sempre há uma exceção. Existem algumas galáxias massivas que os núcleos não apresentam nenhuma característica que indique a presença de um buraco negro supermassivo. A existência de um buraco negro supermassivo sozinho é teoricamente possível. Mas nesse caso, será necessário discutir antes o porquê da perda do buraco negro supermassivo pela galáxia. Ou, em outras palavras, por qual motivo o buraco negro supermassivo se afastou de sua galáxia original. Mas, de qualquer forma, o princípio geral não se altera. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo de hoje.
Agradeço a todos por assistirem até o final. Espero que tenha gostado. E não esqueça de se inscrever no canal e curtir o nosso conteúdo. Compartilhe também em suas redes sociais e deixe nos comentários sobre o que achou do nosso vídeo. Teremos muito prazer em saber as suas avaliações e opiniões. Vamos continuar trabalhando na criação de outros vídeos interessantes. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.